Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e nós estamos na ronda 40 de 51. Significa que faltam pouco mais de 10 dias para terminar este grande modo carreira, a 10ª edição, uma edição especial que teve convidados especiais do mais alto nível do OSM. É uma liga onde estão 3 ex-campeões do mundo do OSM e está um treinador chamado Special One, muito importante na nossa comunidade. Fez parte da história e da tradução do jogo para português e que joga desde 2016 como convidado especial. Uma liga que contou com grandíssimos treinadores e hoje temos um adversário que está a fazer uma grandíssima época. Chama-se Sou Duda, é um treinador que no início ninguém diria que ele iria ficar nos 5 primeiros, mas em todos os modos de carreira há algumas surpresas. O Sou Duda é realmente uma surpresa positiva, ele está muitíssimo bem, está em 4º lugar na jornada de hoje. Nós jogamos contra ele numa tática estranhíssima. Vamos jogar em 3-4-3, uma tática pouco utilizada em alta competição, mas hoje fomos obrigados a isso. Infelizmente na última jornada tivemos uma expulsão e tivemos 3 cartões amarelos, e essa expulsão tornou um dos jogadores suspenso e os 3 amarelos tornaram 3 jogadores a mais suspensos. E por coincidência ou não, isto para mim parece-me tudo muito estranho, receberam os 3 cartões amarelos exatamente 3 jogadores que estavam para atingir o limite de cartões amarelos, portanto foram os 3 suspensos, e curiosamente eram os 4 jogadores que foram suspensos eram de nacionalidade francesa. Portanto, eu tinha 9 titulares franceses, 4 deles ficaram suspensos, fiquei com 5 no 11 inicial. E não consigo ativar o bónus de nacionalidade porque é preciso 6 no 11 inicial para ativá-lo. Portanto, malta, tivemos hoje algumas infelicidades. Com estas 4 lesões dos titulares, sobrou-me 3 defesas, 4 médios e 3 avançados. Portanto, só tinha uma opção, era jogar em 3-4-3 na nossa própria casa. Sem ativar o bónus de nacionalidade vai ser complicado. Ainda por cima o 3-4-3 é uma tática que eu não domino totalmente, nem ninguém domina totalmente, porque é uma tática que não é utilizada, porque tem sido muito frágil. Vamos ver como é que ele corre, como é que corre hoje. O Sou Duda está em 4º, como já disse, e vai-nos dificultar a vida com certeza, mas eu conto com a nossa equipe e confio neles para ver se trazemos os 3 pontos, porque já merecíamos, porque há 5 jornadas que estamos a fazer por isso e as vitórias não estão a aparecer. Bora lá, malta, jogo contra o Sou Duda. Ora bem, cartão amarelo para o adversário aos 4 minutos. E uma oportunidade para nós, para variar, falhada. Ótimo passe. Messi vai tentar finalizar e falhou. 2 remates, começamos bem, mas o importante é como acaba. A gente diz sempre isto e depois acaba mal. Lindo cruzamento, Jorginho na área. Delight tenta cabecear. Bora lá, o nosso central. E falha outra vez. Portanto, começámos muito bem. Em 11 minutos temos já 3 remates à baliza. E agora temos o Delight com cartão amarelo. A ver se não me fazem como ontem, que expulsaram-nos um jogador logo no início. E agora uma grande jogada. Messi decide, vai rematar e falha outra vez. As bolas não estão a entrar, malta. Estamos mesmo numa maré de azar. 4 oportunidades falhadas. E agora temos um cruzamento para o adversário. O Anthony vai tentar o remate. É o adversário que tenta criar perigo agora e também falha. O Sou Duda, agora a equipa está a começar a apertar. 2 remates logo seguidos e nós já respondemos. Muito bem, agora é o Messi a fazer uma grande jogada. Estamos a jogar bem. Bora lá, equipa. E falhou outra vez, malta. Aos 36 minutos já devíamos ter marcado um golinho. Mais uma oportunidade para o Jorginho e nada. Agora é uma oportunidade para eles. Marco Paulo, remata a baliza. Lá vai ele. Epá, isto é demais. Isto é demais, malta. Gol deles. Fónix, estamos a perder 1-0. Ai, Nossa Senhora. Como isto anda? Estamos a perder 1-0 ao intervalo na nossa própria casa. Completamente contra o rumo do jogo. Agora temos um pontapé de canto a nosso favor. O Tel vai tentar rematar e falha outra vez. Bola na barra. Coutinho faz um bom passo para Messi. Vamos lá ver se é desta. Messi, bora lá. Aos 50 minutos. E falha outra vez. Estamos desgraçados com isto. Agora uma oportunidade para eles. O Anthony vai tentar fazer o gol. Remata e falha. Aos 57 falha o remate. Lindo cruzamento, saca. Agora é uma oportunidade para eles. Nós também falhámos uma ainda agora. Rematou e é o gol. 2-0. 2-0, isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Vai ao vídeo árbitro. Bora lá. Vamos ver se anulamos isto. E é o gol anulado. Portanto temos aqui uma esperançazinha.
Mas já só falta 30 minutos. Coutinho recebe a bola, passa um dos nossos melhores médios. Gol! Um igual! Fónix! Aleluia! Aleluia! Gol do Coutinho. Mais uma oportunidadezinha. Vamos lá, malta. Bora lá. Uma substituição. Pois é um jogador de 50. Acabou de entrar um jogador de 50, a gente não tinha suplentes. Portanto, não temos... Não, isto não é bom para nós. Substituições é o pior que pode acontecer. Amarelo para Messi. Enfim, malta, um empate que sabe outra vez a pouco. É melhor do que a derrota, não é? Mas sabe a pouco outra vez. Portanto, é mais um jogo em que a gente jogou bem e não consegue ganhar. Portanto, eu não consigo perceber a nossa equipa. Estamos numa fase tremendamente má. E deve-se a vários fatores. E, epá, isto já são muitos jogos assim seguidos. São muitos jogos assim seguidos. Eu estou muito satisfeito com a nossa equipa no 3-4-3. A gente construiu muito bem a tática. O Soududa decidiu jogar em contra-ataque. Era um jogo difícil para ele, porque era um jogo fora, contra um adversário que tem uma boa equipa. Nós não tínhamos suplentes, mas o nosso 11 inicial era muito poderoso. Nós aproveitámos o 3-4-3A para aproveitar o médio esquerdo e o médio direito. Infelizmente não tínhamos dois médios centros, mas tínhamos o médio esquerdo e o médio direito e estava praticamente todos os jogadores na posição. Como eu disse, joguei com 5 franceses, 1, 2, 3, 4, 5, mas reparem nos suplentes, são 3 jogadores de 50, na defesa nem havia suplentes, porquê? Porque tinha tudo suspenso, portanto estes 2 jogadores estavam suspensos, agora só está o Sissoko, e o Condé e este Schmid também estava suspenso, portanto os dois defesas também que nenhum deles pôde sequer ser convocado. Para o jogo da manhã já temos mais jogadores, já é uma ajuda, mas temos a moral abaixo. A moral baixou um bocadinho com este tipo de resultados, portanto a gente poderia... malta, era perfeitamente possível nesta sequência ter feito 5, 6 vitórias. A partir do jogo do Special One, ter feito 5, 6 vitórias e fizemos uma. Isto é inacreditável para o rendimento de uma época. É uma baixa tremenda na nossa equipe, uma baixa gigantesca. Vamos ver os resultados, bora lá. Temos o Zé Bonan a perder 2-0 contra o Bruno Assunção. Temos o CPN a empatar a 0 com o Team Gandhi. O Kim empata a 1 com o Rui Silnós. O Zé Tigresa perde na própria casa com o Osvaldo Abreu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A estrelinha de campeão, malta. Isto é a estrelinha de campeão. A estrelinha de campeão, tática do Osvaldo tremendamente eficaz. 50% de eficácia. E como já ouvimos dizer, numa estatística parecida a esta, o Zé de Creza teve sorte de não levar mais. Bem, mas foram 2 táticas de contra-ataque. O 5-2-3 do Osvaldo foi eficaz, marcou talvez cedo, não, aos 67. Portanto, e o que interessa é as bolas que entram. E o Zé Tigresa não foi feliz. O Osvaldo, com esta vitória, solidifica claramente a sua liderança, o seu estatuto de campeão. E vai bater o recorde. Não sei se é o recorde de pontos, que eu não teria que se ver liga a liga, mas está a fazer um recorde monstruoso em termos de diferença para o segundo classificado. Que recorde, que época. Estreiro ganha um jogo difícil com o TRKZ. O F Madeira empata a 2 contra o Trazedor de Champions. O Vitória ganha 4-1 ao Jorge Sorin. O Simões ganha 1-0 ao João Barros. O Special One empata a 3 com o Manager BL, 2 convidados especiais aqui a defrontarem-se. O Remedy perde 2-1 contra o Gonçalo Pinto, está a fazer uma grande época, já nos passou à frente. O Gonçalo Pinto já nos passou à frente, se calhar já há algum tempo, acho eu, tenho que ver a classificação. Samu Chinês perde 2-0 contra o Lai Plakimi e nós empatámos contra o Sou Duda. Quem estava em segundo lugar era o Team Gandhi. O Team Gandhi, infelizmente para ele, empatou, também a jogar bem. Reparem que no jogo em que o Team Gandhi domina o CPN, o Team Gandhi não ganha, e um jogo em que o Osvaldo é massacrado pelo Zé Tigresa, ganha. Portanto, isto tem uma influência tremenda numa liga, obviamente que tem, mas é futebol e é assim que se funciona. O Osvaldo tem neste momento 13 pontos a mais do que o Team Gandhi e alcançou a barreira dos 80 pontos. Parabéns ao Osvaldo, grande época que está a fazer. Ora bem, estávamos a falar há pouco do Gonçalo Pinto, cá está ele, em 10º lugar, com mais 3 pontos que nós,
apenas 3 pontos nos separam, foi por causa desta vitória, mas 6 lugares de diferença. Isto deve-se à péssima fase em que estamos. Nós poderíamos estar à vontadinha nos 4 primeiros, onde está o Saúduda. Se ganhássemos os últimos 6 jogos, obviamente que isso não era fácil, mas em vez de 6 podíamos ganhar 4, não é? Em vez de 1, digo. Teríamos logo mais 10 pontos e faríamos facilmente os 60, 63 pontos. Mas não aconteceu e aconteceu o contrário, portanto a gente vai por ali abaixo. Não acontece só a nós, como é óbvio, aconteceu hoje muito claramente ao Zé Tigresa, que foi o jogo que vimos assim de repente, ao time Gandhi, que também jogou bem e não ganhou, e acontece más fases a muita gente. E agora é a nossa vez. Estamos mesmo numa fase terrível, terrível, terrível. Ora bem, curiosidade é que por acaso eu estou a conhecer estas equipas todas, malta, porque estas equipas todas eu estou a conhecê-las porque elas estão na minha fase do outro canal, do Football Manager. No nosso outro canal de Football Manager, um canal recente, nós começámos uma série na 5ª divisão inglesa, no Football Manager 23. E estamos com uma equipa chamada York na 5ª divisão e curiosamente, e só hoje é que eu me apercebi disso, aqui no nosso modo de carreira também estamos na 5ª divisão. A equipa do York é do Leip Lakimir. É a equipa que eu estou a treinar. Onde é que ela anda? Aqui está. E a equipa... Oi. Bastava ter ido à classificação, mas pronto. A grande coincidência, é o nosso adversário da manhã. Bem, há coincidências do diabo. Portanto, o York City é a equipa que eu estou a treinar lá no Football Manager. Mas pensando agora no adversário da manhã, o Leip Lakimir, é o plantel mais valioso da liga. Grande plantel que ele tem. Fabuloso, nacionalidade francesa como a nossa. Grande plantel que o Leip Lakimir tem. Muito bem. Ele está a jogar na casa dele e está em 5º lugar. Está a fazer uma grande época. E a sua valorização de plantel obviamente que é muito importante para isso. Ele tem trabalhado muito bem o plantel. Nós também estamos bem, 1,5 bilhão. Temos aqui muitos treinadores de altíssimo nível com grandes evoluções de plantel. Nós hoje defrontámos o Saúduda, portanto é o 6º melhor. Ele também tem um plantel excelente, formidável. Mas jogámos bem, a verdade é essa, mas pronto, paciência. Próximos jogos, agora amanhã vai ser fora um jogo tremendamente difícil, não é? Escusado de dizer, o Leip Lakimir está à nossa frente, joga em casa, tem estádio nível 3 e vai jogar para ganhar, como é óbvio. E depois temos o jogo em casa com o Gonçalo Pinto, fora com o Manager BL, em casa com o João Barros e vamos por aí fora até ao final. Enfim, não ganhámos aquilo que devíamos ganhar e agora vamos jogo a jogo, não é? Pior do que o que fizemos nos últimos 6 jogos, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Bem, malta, continua-se a verificar sermos o rei dos empates. 17 empates, assustador. O número de empates em 36 jogos foram 17. É muitos empates. Bem, enfim. Maltinha, vamos dar aqui um saltinho rápido nas outras contas. Na liga de recrutamento tivemos um joguinho contra o Tomaski. Na liga de recrutamento estamos a observar os jogadores e agora estamos a perder 1-0. Nós para este jogo, empate. Eu acho que fui em 4-4-2, não tenho a certeza. Anulado. Acho que fomos em 4-4-2. Agora sim empatámos. Arnold. O nosso defesa é que fez o golinho. Muito bem. Acabou empatado, malta. 9 remates a 7. O adversário foi em 5-2-3. Muito bem. Aqui na nossa liga de recrutamento temos o David Master em primeiro. A distanciar-se. Grande época aqui do David. Espetacular. O David está em segundo no valor de plantel e o Baga está em primeiro. Mas pronto, bem aqui os treinadores a fazer uma boa liga de recrutamento. Ainda há muito jogo por jogar, mas vamos ver o que é que a liga reserva. Ainda não efetuámos nenhum convite formal a nenhum treinador desta liga de recrutamento, embora já tenhamos alguns referenciados. Ora bem, Frazoni jogou contra nós. Logo aos 2 minutos, durámos muito tempo. Jogámos à defesa hoje, 5-3-2 para cima, estamos a testar o 5-3-2.
e vamos deixá-lo uns tempos. Começámos logo a perder, portanto, empate. Bem, não digam que vamos empatar nas 3 contas, não é? Devia de ser bonito. Dois, interessante. Vamos, equipa. E ganhámos 3-2. Estou surpreendido, fora de casa não é normal. Epá, a gente tem que começar a apontar para jogar pior que o adversário. Portanto, num jogo, nas 3 contas, este foi o jogo que jogámos pior. Portanto, foi o jogo que ganhámos. Nos outros jogos, no modo carreira, dominámos, empatámos, íamos perdendo. Na liga de recrutamento, jogámos ligeiramente melhor, empatámos. E aqui jogámos ligeiramente pior, porque o adversário teve mais um remate, um bocadinho mais posse de bola e muito mais cantos. Ele teve superior a nível de cantos. E ganhámos, portanto ganhámos o jogo. Perder 1-0, demos a volta a isto. Muito bem a nossa equipa. E é assim, a gente vai jogando e tentando fazer o melhor possível. É como eu digo sempre, existe sorte, é futebol. A gente tem que ir procurar. Temos que procurar jogo a jogo a nossa sorte, fazer o melhor possível para ganharmos. Sabemos que umas vezes vamos ganhar, outras vezes não vamos ganhar. É assim mesmo que funciona o futebol e o jogo. Isto no fundo é um jogo, não é? Maltinha, vamos aqui ao episódiozinho de ontem. Temos aqui o Toledo a dizer: perguntei ontem no meu grupo sobre o porquê de ter jogadores de 50 até ao final, e você falou no vídeo de sábado, ajudou muito. Um abraço aqui ao Toledo. Toledo, se tiveres dúvidas como evoluir o plantel, basta ires ao nosso perfil do canal e tens vários vídeos que te vão ajudar. Um deles é o Dinheiro Rápido e Plantel Milionário. Aqui ajuda-te muito a construir um plantel rapidamente. Tem 92 mil visualizações, este vídeo está a ter muito sucesso, podes vê-lo e tem lá dicas importantes. O David Esteves diz: quando se fala tanto em sorte e azar, gostava de ter um pouco de sorte neste modo de carreira. É impressionante. Já não sei o que fazer, faço tudo para ganhar e o OSM não quer simplesmente. Parabéns ao Osvaldo pela vitória, mas hoje sinto que merecia um pouco mais de sorte. Pelo jogo que fiz com o meu 5-3-2, que dominou o 5-2-3 do Osvaldo. Parabéns ao Osvaldo pela excelente campanha, não restam dúvidas que será campeão e é merecido. Um abraço ao Zé Tigresa pelo fair play. E obviamente, sorte é que ele não teve. Malta, às vezes há gente que quando se diz que é azar, a pessoa está a desvalorizar a vitória do Osvaldo. Ninguém aqui está a desvalorizar a vitória do Osvaldo, nem pouco mais ou menos. Estamos a dizer que o Zé Tigresa não teve sorte. Não teve sorte. Acho que é justo e isso é difícil de ser negado. O Zé Tigresa não teve sorte no jogo dele. Vitor Hugo, boas. Pena esse vermelho. Merecia que a vitória... desculpa. Boas. Pena esse vermelho. Parecia que a vitória ia ser sua. Em relação ao Tel, também eu estou a usar numa das ligas de recrutamento. A Liga do Cascão, e já reparei que apesar dele evoluir bastante, ele é muito pouco finalizador. Já me arrependi de o ter comprado, diz o Vitor Hugo. É verdade, malta, nós temos o Tel. Eu continuo a achar que o nome dos jogadores não tem influência. O que tem influência é os atributos e a sua época, no geral. Este Tel, em 33 golos fez 11, em 33 jogos fez 11 golos. Aqui o número de assistências é sempre muito estranho, mas isto é um problema mesmo do OSM. Aqui os avançados não fazem assistências. O nosso Tel tem 2 assistências e se for aos outros vai ser a mesma coisa. Portanto, 24 jogos o Messi, 2 assistências. O Coutinho tem 11 jogos, 1 assistência. É uma situação dos avançados. O OSM não está próprio para isso. Olhando para os médios, também não há assistências. Portanto, este Ainaut tem 1 assistência em 26 jogos, um médio que é deste nível. O Sissoko tem 2 assistências. O Ogoshuko tem 1 assistência. Este tem 1. Este aqui tem 0. Portanto, o Jorginho tem 2 em 18 jogos. Portanto, poucas assistências os nossos jogadores têm. É estranhíssimo. E ainda para mais quando a gente vê os resultados. Por exemplo, aqui há muitos golos. Aqui temos uma assistência. Aqui temos outra. E por aí fora. Às vezes há assistências. Mas é estranho os jogadores não acumularem mais assistências. No entanto, por exemplo, às vezes aparece aqui uns defesas com muitas assistências. Não é o caso. Não é o caso. Mas, por exemplo, o Delight, que é um defesa central, tem mais assistências do que a maioria dos médios. É estranho, é muito estranho. Olhando aqui para a estatística da Liga, a gente olha para as assistências. O jogador com mais assistências tem 9, é o Rodrigo.
desta equipa. Deixa-me lá ver como é que ele está. 9 assistências. Realmente este jogador está muito bem. Em 29 jogos, 10 gols e 9 assistências. Está bom. Do Manager BL. Mas isto é uma coincidência. Eu não acredito que ele ponha o jogador a marcar cantos, nem nada disso. É estranho. Eles nunca fazem muitas assistências. É uma coisa que eu tenho reparado. Linhares diz: Boas Santana, muitos parabéns por mais uma liga excelente e muito competitiva, que dá gozo de acompanhar, mesmo não estando a participar. Já que estamos numa onda de aproveitar a participação do Special One para fazer a chegada à Game Basics, sugestões, deixo aqui a minha. E que tal se no olheiro pudéssemos escrever o nome do jogador que pretendemos ir comprar? Abraço a todos e continuação de boa liga. Poderia ser interessante a gente escolher exatamente o nome do que queríamos comprar. Por exemplo, se eu queria comprar o Tel e ao olheiro escrevia Tel. E se ele ainda não fosse comprado por nenhuma das outras equipas, ele apareceria no olheiro. Seria interessante. Eu acho que seria uma situação interessante. No entanto, eu acho que o OSM também faz isto também para tornar difícil encontrar jogadores, para ser um bocadinho mais difícil. Martim Guterres: assim é impossível alguém aproximar-se do Osvaldo. Ele diz isto. O Martim está em segundo, malta. O Martim está em segundo. O Martim está em segundo e foi o jogador que empatou contra o CPN, mas jogou melhor que o CPN e o Osvaldo ganhou o jogo dele. E o Martim diz: assim é impossível alguém aproximar-se do Osvaldo. Uma pessoa cumpre com a teoria, mas o OSM não colabora. Fazer mais do que isto é complicado, assim não dá. Uns com sorte, outros com azar, enfim, está entregue. Parabéns ao Osvaldo, merecido. É verdade, foi merecido. O Martim também não teve sorte hoje e o Osvaldo está em primeiro isolado. Isoladíssimo. Atenção, malta, estamos a falar de uma jornada. O Osvaldo está a fazer uma campanha notável e em termos de dominar jogos foi o treinador da liga que dominou mais jogos. Acredito. Não estou a ver 1-1, mas pelo que tenho visto, acho que é. O Osvaldo fez uma campanha fabulosa. Não há palavras e está na final da taça. Já que o Special One trabalha na Game Basics, que diga aí à malta qual é a percentagem do bónus de nacionalidade. Eu desconfio que ele não saiba, mas mesmo que soubesse ele não dizia. Mas o meu palpite é que vale 2%. Isso é o meu palpite, ok? Não tenho informação nenhuma, ninguém me deu informação, mas é o meu palpite. Porquê? Porque normalmente funciona assim. Imagina que o estádio, cada vez que passamos um nível do estádio, aumenta 2%. O estádio está a nível 3, temos mais de 6% de vantagem quando jogamos em casa. Eu acho que o bónus de nacionalidade aumenta de 2%. É um palpite meu. Portanto, imaginem, se jogámos em casa com bónus de nacionalidade, teríamos um bónus de 8%. Se jogássemos fora, teríamos um bónus de 2%. E andava assim. É o meu palpite, ok? Não sei se é verdade ou não. Ricardo Cardoso: infelizmente já todos sabemos o que acontece quando há uma expulsão para a equipa que estava por cima. É um murro no estômago, cabeça para cima e responder já no próximo jogo. Ricardo Cardoso, nós respondemos o melhor possível, mas as bolas não entram. A verdade é essa. Rafael Oliveira: Boa Santana, quais são as equipas que na tua opinião são as melhores da Liga dos Clubes Históricos A, tendo em conta as posições e as nacionalidades? Um abraço. Rafael Oliveira, não vou dizer essa informação porque exageraria muito tempo a analisar. E no entanto estaria a beneficiar a concorrência, porque eu também vou estar no campeonato nacional. Mas de qualquer forma, isso é irrelevante, que eu penso que a escolha das equipas vai ser por sorteio. Portanto, isso vai ser um bocado irrelevante. Portanto, nós vamos ter que jogar com aquela que nos calhar. O Carlos diz que deu-nos aqui um 5-4-1B. Obrigado aqui ao Carlos. O Edgar Pereira diz: Boa tarde, Santana, bom jogo. Antes de mais, injusto o resultado? Talvez, mas ronda 34 contra o Simões, tive praticamente a mesma situação. Estava a ganhar 1-0, o Fabinho saiu lesionado e joguei com um médio centro de 83 contra uma equipa com jogadores de nível 100 para cima, que é praticamente o mesmo que uma expulsão. Sofri 3 gols seguidos após a lesão dele e mesmo assim consegui marcar o segundo e o terceiro com um jogador de 53 em campo e estatisticamente fui superior. O OSM tem destas coisas, tendo em conta que ainda não cheguei aos 1 milhão de plantel, sou a equipa número 21 de valor de plantel num campeonato de 24 equipas, dizes que tenho uma equipa fortíssima e eu gosto imenso, mas vejo-me obrigado a contrariar-te. Grande abraço e continuação de bom campeonato. O Edgar Pereira foi o nosso adversário de ontem. Portanto, foi o Vitória. O Vitória jogou contra nós ontem e ganhou-nos 2-0. Foi o jogo em que levámos logo com a expulsão. E ele está a falar que o plantel dele não é dos mais fortes.
O Vitória está a fazer uma excelente época, atenção a isso. O Vitória está em 19º, com 41 pontos. E ele, em termos de plantel, é o 21º. Portanto, ele está a fazer um bom plantel. Eu, quando digo equipa fortíssima, é que consegue montar um 11 inicial forte e bastante competitivo. Apesar do valor do plantel não ser dos níveis mais altos, o plantel continua a ser forte. Portanto, no modo de carreira todos são fortes. Eu às vezes digo que o plantel é fortíssimo, mas estou a falar do geral. Portanto, não há praticamente nenhum adversário que não tenha um plantel fortíssimo. Mas se calhar pode ter sido uma expressão exagerada, tendo em conta que o meu plantel era mais valioso, ok? O nosso plantel era mais valioso e no jogo que jogámos ontem, em 4-5-1, o jogo estava a correr muito bem para nós, mas tivemos a expulsão aos 13, aos 12 e a partir daí acabou o jogo para nós e foi por isso que perdemos. Portanto, não é isso. Portanto, sim, tivemos azar com a expulsão, óbvio que sim, não há dúvida. Mas isso não invalida que tu não tenhas tido azar noutras situações, porque o azar calha a todos, não é só a uns. E às vezes ganhamos com sorte, outras com azar, e eu também, quem me dera amanhã a mim ganhar um joguinho com sorte, eu dava tudo por isso. Quem me dera ali que o nosso adversário tivesse logo uma expulsão aos 10 minutos, porque a gente aproveitava isso, como é óbvio, era bom para nós, não era mau. Mas é assim o futebol. Estas coisas acontecem com todos, para o bom e para o mau, acontecem com todos. E nós agora estamos numa fase azarada. E obviamente que eu acompanho o modo de carreira na minha pessoa, porque não dá para fazer de outra forma, mesmo que queira. E às vezes dá a sensação que eu sou o mais azarado, mas há pessoas com mais azar, simplesmente não estão a ser tão acompanhadas, ok? Isso também é preciso ter muito em conta. Ora bem, o Carlos diz que é preciso ter azar, uma expulsão depois de ter começado bem o jogo. É verdade, Carlos, foi uma infelicidade. O João Oliveira diz, infelizmente hoje foram 3D? Infelizmente hoje foram 3 derrotas nas contas. E o problema, que é sempre com azar. Quando é que vais ter sorte neste jogo? Pois, é uma boa pergunta, João Oliveira. Olha, agora no Zitismo tivemos um bocadinho de sorte. Mas é estranho que foi o jogo em que jogámos pior. E tivemos sorte, ganhámos aquele jogo com sorte. E também logo por sorte não fizeste a tática contra o Nicolas para poder aproximar-me do segundo lugar. Isso é prejudicar-me, não vale. É verdade que o João Oliveira está a lutar pelo segundo lugar ali na Liga de Recrutamento, ele está em terceiro. E eu ontem perdi contra o segundo, infelizmente não fiz a tática, que é uma liga que eu estou mais a observar. Hoje fiz, por acaso, e empatámos. Não percebi nada. Com esse monte de cartão no começo, você foi de pressão 4, né? Já percebi. Pressão 4? Como assim pressão 4? Combativo. Não. Toledo. Com esse monte de cartão. Portanto, nós ontem tivemos muitos cartões, incluindo os vermelhos, e curiosamente foi tudo a jogadores que estavam no limite do cartão amarelo e foram suspensos e prejudicaram-nos no jogo de hoje. Mas estes cartões todos, e curiosamente também, nós tivemos 4 cartões e os 4 foram antes dos 13 minutos. Portanto, dos 13 para a frente não houve cartões amarelos. Os nossos jogadores de repente pararam de fazer faltas. É uma coincidência tremenda, dá a sensação. Já conseguimos suspender os jogadores todos que queríamos, agora vamos parar de dar cartões. É uma coisa estranhíssima. Ainda por cima todos franceses, mas pronto, paciência. O que é que ele estava a perguntar? A pressão, se eu tinha uma pressão combativa. Toledo, posso dizer que a pressão era inferior a 30%. Não vou dizer mais do que isso. A pressão era inferior a 30%, portanto estava muito longe do combativo. Era brando, era uma pressão baixíssima. Ok? E tive estes cartões todos ontem. Boas, Santana, como anda o seu dia? Pergunta aqui o pulso. Já andou melhor. Não vou falar da vida pessoal porque isto não é um vlog, mas não interessa. Porque é que não dá para mudar o nome do jogo? O nome no jogo? O teu nome de treinador, Leandro. Isto já falámos disso algumas vezes, Leandro Torres. O nome do jogo não dá para mudar porque é pela mesma razão que não consegues mudar o teu e-mail. Tem de ser criar outro. Tem a ver com... Bem, o jogo está feito desta forma, não vale a pena dizer isso, mas tem a ver também com o facto de no OSM só existir um nickname por pessoa. Ou seja, o nickname não pode ser repetido. Eu sou o Santana 100, não há 2 Santana 100. Enquanto que nos jogos em que tu consegues alterar o nickname, normalmente há nicknames repetidos.
Eu vou dar o exemplo do Clash of Clans, que é um jogo conhecido de telemóvel. Tu podes mudar o nome, mas eu posso me chamar só Santana, só que no entanto há 3000 Santanas, ok? Estão a perceber a lógica. Maltinha, vamos aqui fazer o 5-4-1 aqui do Carlos, um abraço aqui para o Carlos, bora lá testar a táticazinha. Portanto, a tática do Carlos é um 5-4-1 defensivo, meta, consistente, sólido, é uma boa tática. Nós alinhamos desta forma, não temos defesas suplentes, mas pouco importa, é um amigável. Vamos fazer aqui 2 amigáveis, não há necessidade de fazer mais. Vamos fazer aqui um com o Samu chinês. Ganhámos 3-0, muito bem. Domínio total, aqui contra o 5-2-3. E vamos fazer aqui um contra o... Vamos fazer um contra... Pode ser o Quinha. Aqui perdemos. Obrigado pela tática, Carlos. Uma boa tática. O Quinha está em 4-4-2. Jogou muito bem neste amigável. Um abraço a todos, malta. Não se esqueçam que é muito importante deixarem um grande likezinho. Ajuda-nos imenso. Eu peço-vos sempre para deixarem um like, que ajuda-nos imenso no algoritmo para o YouTube recomendar o nosso canal a outros amantes do OSM. E vamos continuar esta caminhada que está a ser difícil, com muitos obstáculos, mas estamos vivos e vamos jogo a jogo contrariar este mau momento. Maltinha, quem quiser apoiar o nosso canal tem o primeiro link na descrição, onde tem aqui uma página de edição personalizada, de doação personalizada, onde vocês podem dar o vosso apoio em qualquer maneira e fica sempre registado no histórico all time. Obrigado a todos pelo vosso apoio e vemo-nos já no próximo episódio à hora do costume. Tchau, malta, fiquem bem. Um abraço. Maltinha, um agradecimento especial também aqui aos nossos presidentes do canal. Um abraço a todos. Já sabem que agora para o Natal, se quiserem alguma roupa da loja, falem connosco para terem o 25% de desconto na nossa loja para, se forem presidentes. Se forem presidentes, têm o 25% de desconto. Um abraço, até amanhã. Fiquem bem.